Eles nos disseram que a Jerusalém que conhecemos, a cidade santa de muralhas imponentes e becos históricos, é a mesma Jerusalém que o rei Davi conquistou há 3 milênios. A narrativa oficial, impressa em guias turísticos e mapas acadêmicos, aponta para uma área específica, um labirinto de pedras dentro das muralhas otomanas do século XVI, como o berço da civilização judaica. Mas e se eu lhe dissesse que essa é uma verdade parcial, uma conveniência geográfica que esconde uma realidade muito mais profunda e surpreendente? E se a verdadeira Jerusalém de Davi, a cidade fortificada que lançou as bases de uma fé e de uma nação, estiver há séculos perdida, escondida à vista de todos, bem debaixo dos nossos narizes? Prepare-se para questionar o que você sempre acreditou, pois hoje, no Monte que Fala, vamos desenterrar um segredo guardado pela própria terra, um mistério que reescreve a geografia sagrada. Se você é um daqueles que, como nós, não se contenta com as respostas fáceis e busca a verdade por trás da história oficial, então este é o lugar certo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas investigações. A história da Jerusalém que visitamos hoje é, em sua maior parte, a história de uma cidade construída e reconstruída ao longo dos séculos. Uma colcha de retalhos de culturas e impérios. As magníficas muralhas que circundam a Cidade Velha, tão fotografadas e reverenciadas, datam do tempo do sultão Solimão, o Magnífico, no século XVI. Elas são, sem dúvida, impressionantes, mas representam uma era muito posterior à de Davi, de Salomão, ou mesmo de Ezequias. Pense comigo. A Jerusalém que Davi tomou dos jebuseus, uma fortaleza montanhosa no coração de Canaã, estaria contida dentro desses limites? A lógica e a arqueologia nos dizem que não. Os mapas turísticos atuais, ao situar a cidade de Davi dentro dessas muralhas modernas, criam uma ilusão, uma desconexão temporal e espacial que obscurece a verdadeira localização dos eventos mais antigos e fundamentais da Bíblia. Eles nos induzem a aceitar uma geografia conveniente, em vez de uma geografia precisa. Para desvendar este enigma, precisamos de uma bússola infalível, um princípio que guiava todas as civilizações antigas: a água. Em um ambiente árido como o Levante, a sobrevivência de qualquer assentamento dependia diretamente de uma fonte de água perene. Fortalezas, cidades e aldeias eram construídas invariavelmente ao lado de rios, nascentes ou poços. Sem água, não havia vida, não havia defesa, não havia futuro. Com isso em mente, olhamos para a Jerusalém atual e nos perguntamos: onde está a fonte de água que alimentaria a cidade de Davi? A resposta é crucial. A única fonte de água natural e confiável na área de Jerusalém é a fonte de Giom. E aqui reside a primeira grande pista que desmascara o mapa tradicional. A fonte de Giom não está dentro das muralhas otomanas da Cidade Velha. Ela está fora, no Vale do Cedron, na encosta leste da montanha. Imagine um estrategista militar como Davi. Ele, um homem de guerra e astúcia, jamais construiria sua fortaleza, a capital de seu reino nascente, longe da única fonte vital de água. Seria um suicídio logístico, uma vulnerabilidade inaceitável em tempos de cerco. A cidade de Davi, a fortaleza de Sião, deveria estar intrinsecamente ligada à fonte de Giom. Não há outra explicação lógica. A água era a vida, a defesa, a garantia de sobrevivência. Portanto, se a fonte de Giom está no vale, a cidade original de Davi tinha que estar ali, ou pelo menos descendo a encosta em direção a ela, para ter acesso direto e protegido a esse recurso precioso. Os mapas tradicionais, ao ignorar essa realidade geográfica fundamental, nos levam a um beco sem saída.
a uma compreensão equivocada da topografia bíblica. Com a pista da água em mãos, a arqueologia entra em cena para corrigir o mapa. Durante décadas, escavadores e historiadores buscaram evidências da Jerusalém mais antiga, o núcleo original da cidade. E o que eles encontraram, ou melhor, desenterraram, foi uma revelação que reescreve a história. Na encosta leste da colina, exatamente onde a lógica da água nos levava, arqueólogos começaram a desvendar uma estrutura monumental de pedras. Não se tratava de uma casa simples, nem de um muro qualquer. Era a estrutura de pedra escalonada, Stepped Stone Structure, uma construção maciça de terraços e muros de arrimo, que se estendia para baixo, em direção ao Vale do Cedron e, consequentemente, à fonte de Gihon. Esta estrutura, datada da Idade do Bronze Final e da Idade do Ferro, é a maior construção desse período já encontrada em Israel e é amplamente aceita hoje como parte integrante da muralha ou fortificação da antiga cidade de Davi. Ela prova, sem sombra de dúvida, que a cidade antiga não estava confinada ao planalto superior da atual cidade velha, mas sim que descia a encosta, abraçando a fonte de vida. As escavações não pararam por aí. Em meio às camadas de terra e pedras que guardavam os segredos de milênios, outras descobertas vieram à luz, reforçando a localização da verdadeira Jerusalém. Em 2005, a arqueóloga Eilat Mazar anunciou a descoberta de uma grande estrutura de pedra que ela identificou como o Palácio do Rei Davi, adjacente à estrutura de pedra escalonada. Embora a identificação exata do palácio seja debatida por alguns, a presença de uma construção monumental daquele período, com características arquitetônicas que denotam importância e poder, no local exato onde a geografia e a Bíblia sugerem, é mais uma peça do quebra-cabeça. Não muito tempo depois, em 2009, durante escavações próximas à fonte de Gihon, um pequeno selo de argila, conhecido como bula, foi encontrado. Nele, a inscrição em hebraico antigo dizia: pertencente a E. Este selo, autêntico e inquestionável, é a primeira e única evidência arqueológica direta de um rei bíblico de Judá, encontrada em um contexto arqueológico controlado. O fato de ter sido encontrado nesta área, fora das muralhas otomanas, reafirma que esta era a verdadeira extensão da cidade real, muito antes da Jerusalém que vemos hoje. Essas descobertas não são meras curiosidades. Elas são evidências tangíveis, provas físicas que nos permitem corrigir o mapa. A estrutura de pedra escalonada, o possível palácio de Davi e o selo de E, todos apontam para uma verdade inegável. A antiga Jerusalém, a cidade dos patriarcas e dos reis, estendia-se para o sul, para baixo, em direção ao vale e à sua fonte de água. A cidade de Davi, de fato existiu, e suas ruínas foram pacientemente desenterradas, revelando a topografia real de uma capital milenar. E aqui chegamos a um ponto de profunda reflexão, um daqueles momentos em que a história, a geografia e a fé se entrelaçam de uma forma surpreendente. Há séculos, a verdadeira localização da antiga Jerusalém foi obscurecida pela tradição, pelos mapas equivocados e pela construção de novas cidades sobre as ruínas das antigas. Essa sobreposição e esquecimento, porém, carregam em si um cumprimento de profecia que, por muito tempo, passou despercebido. O profeta Miqueias, que viveu no século 8 a.C., proferiu uma advertência sombria sobre o destino de Jerusalém em Miqueias 3:12. Por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de ruínas, e o monte do templo, um bosque. Pense nas implicações dessa profecia.
Se a cidade velha atual fosse a verdadeira Sião, a cidade de Davi, como ela poderia ter sido lavrada como um campo? As muralhas otomanas, as construções romanas, as igrejas e mesquitas medievais, tudo isso impede que a área se torne um campo arável. Mas, e se a verdadeira Sião, a antiga cidade de Davi, estivesse em outro lugar? E o que a arqueologia nos revelou? Exatamente o que Miqueias profetizou. Por séculos, a área da antiga cidade de Davi, a encosta que descia até a fonte de Giom, esteve desabitada, coberta por camadas de terra e detritos, e utilizada como área de cultivo. Sim, por séculos, a verdadeira Sião foi, literalmente, lavrada como um campo e se tornou um monte de ruínas, coberta por plantações de batatas e oliveiras, sem que ninguém percebesse que ali, debaixo da terra, jazia o berço de uma civilização. A profecia se cumpriu de uma maneira tão literal e inesperada que desafia a compreensão. O esquecimento de sua localização exata foi, ironicamente, o que permitiu que a profecia se manifestasse plenamente. A história da Jerusalém, perdida e reencontrada, é um testemunho poderoso. Ela nos lembra que a verdade nem sempre está onde a tradição aponta. Às vezes, ela está escondida, esperando ser descoberta por aqueles que se atrevem a questionar, a investigar, a seguir as pistas deixadas pela própria terra. A Bíblia, com sua riqueza de detalhes geográficos, nos deu as coordenadas, mas a interpretação humana, ao longo dos séculos, desenhou o mapa errado. A regra número 1 da geografia antiga: siga a água, e as evidências arqueológicas, como a estrutura de pedra escalonada e o selo de E, nos guiaram de volta ao lugar certo. A verdadeira cidade de Davi, a Sião original, não é um mito, nem uma metáfora. Ela é uma realidade física, cujas fundações foram reveladas fora das muralhas da Jerusalém otomana, descendo a encosta em direção à fonte de Giom. Esta descoberta não apenas corrige um erro histórico e geográfico, mas também ilumina a precisão dos textos antigos e a forma como a história se desenrola, muitas vezes, de maneiras que só podemos compreender com o benefício da retrospectiva e da investigação cuidadosa. É uma revelação que nos convida a olhar para os mapas com novos olhos, a questionar as narrativas estabelecidas e a buscar a verdade que a Terra guarda em suas camadas mais profundas. A cada pá de terra levantada, a cada inscrição decifrada, a cada conexão geográfica estabelecida, a história de Jerusalém se torna mais rica, mais complexa e, acima de tudo, mais verdadeira. E assim, a busca pelos muros perdidos da verdadeira Jerusalém nos leva a uma conclusão surpreendente. A cidade de Davi não estava onde a maioria dos mapas e guias turísticos nos disseram. Ela estava, e ainda está, no vale, conectada à sua fonte de vida, a fonte de Giom. Uma verdade escondida por séculos, agora revelada pela paciência da arqueologia e pela lógica da geografia. Se essa investigação despertou sua curiosidade e te fez enxergar a história com outros olhos, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal Monte que Fala. Ative o sininho para ser notificado sempre que desvendarmos um novo mistério. Queremos saber sua opinião. Você já tinha ouvido falar sobre essa teoria? Deixe seu comentário abaixo. Sua participação é fundamental para continuarmos essa jornada em busca da verdade por trás da história. A revelação da verdadeira localização da cidade de Davi, fora das muralhas da Jerusalém otomana e adjacente à fonte de Giom, é mais do que uma correção geográfica. É uma reescrita fundamental da narrativa histórica e religiosa. Por séculos, peregrinos e estudiosos
se concentraram na Jerusalém do Monte do Templo, uma área magnificamente reconstruída e monumentalizada por Herodes, o Grande. Contudo, a Jerusalém de Davi, a cidade fortificada que ele conquistou dos jebuseus, era uma entidade muito mais modesta, intrinsecamente ligada à sua única fonte de água perene. Essa conexão vital com a fonte de Giom não era apenas uma conveniência, era uma necessidade existencial em uma região árida. A estratégia de Davi para tomar a cidade, subindo pelo Tsinor, um canal de água ou poço vertical, como descrito em 2 Samuel 5:8, ganha um novo e vívido significado quando se entende que a cidade era inseparavelmente ligada a essa fonte. O Tsinor não seria um túnel secreto para o coração de uma cidade no topo de uma montanha, mas sim uma passagem engenhosa para uma fortaleza construída na encosta, que precisava proteger seu acesso à água. A confusão sobre a localização da cidade de Davi não é um mero capricho moderno. Ela tem raízes profundas na história da própria Jerusalém, uma cidade que foi repetidamente destruída, reconstruída e redefinida ao longo de milênios. Cada camada de construção, cada nova fortificação, obscureceu as fundações anteriores. Após a destruição de Jerusalém pelos babilônios e, mais drasticamente, pelos romanos em 70 d.C., a cidade renasceu em diferentes configurações. A Aélia Capitolina Romana, por exemplo, foi construída sobre as ruínas, com um layout romano clássico, deslocando o centro de gravidade da cidade. Mais tarde, as construções bizantinas e, finalmente, as muralhas otomanas do século XVI, que hoje definem a cidade velha de Jerusalém, consolidaram a percepção de uma cidade que se estendia principalmente sobre o Monte do Templo. Essa mudança gradual de foco de uma cidade no vale para uma cidade na montanha não foi acidental. Ela reflete as prioridades religiosas e políticas das diferentes épocas. Para os judeus pós-exílio, o templo reconstruído no Monte Moriá, o Monte do Templo, era o coração espiritual da nação. Para os romanos, a glória imperial e a adoração de seus deuses eram paramount. Para os bizantinos, a veneração dos locais associados à vida de Jesus tornou-se central. E para os otomanos, a majestade e a segurança de suas fortificações foram a prioridade. Em cada um desses períodos, a memória da cidade original de Davi, a pequena e vital fortaleza que deu origem a tudo, foi sendo gradualmente eclipsada pela grandiosidade das construções posteriores. A arqueologia, no entanto, tem a capacidade de desvendar essas camadas de esquecimento. O trabalho incansável de escavadores como Kathleen Kenyon, Yigal Shiloh e, mais recentemente, Eilat Mazar e Eli Shukron tem sido fundamental. As escavações na encosta leste, abaixo da muralha sul da Cidade Velha, revelaram evidências inegáveis. A estrutura de pedra escalonada, uma maciça fortificação de pedra datando da Idade do Ferro, é um testemunho da engenharia defensiva jebuseia e, posteriormente, israelita. Essa estrutura monumental, que muitos arqueólogos identificam como parte da cidadela de Sião, que Davi conquistou, está localizada precisamente na encosta que leva à fonte de Giom. Além disso, a descoberta do túnel de Ezequias, uma maravilha da engenharia antiga, é outra peça crucial do quebra-cabeça. Escavado por ordem do rei Ezequias no século 8 a.C., para desviar as águas da fonte de Giom para dentro da cidade, em preparação para o cerco assírio. Este túnel, de 533 metros de comprimento, demonstra a dependência vital da cidade em relação à sua fonte de água. O túnel termina na piscina de Siloé, que, na época de Davi, teria sido uma piscina ou reservatório dentro da cidade.
alimentado diretamente pela fonte de Gihon. A existência e a localização desse túnel são evidências irrefutáveis de que a cidade, em sua fase mais antiga e durante o período monárquico, se estendia para baixo, na direção da fonte, e não apenas para cima, no Monte do Templo. O selo de E, encontrado em escavações recentes na mesma área, fornece uma autêntica assinatura real daquele período, atestando a presença e a atividade da monarquia israelita, exatamente onde a arqueologia sugere que a cidade de Davi estava localizada. Esses artefatos não são apenas curiosidades, são marcadores históricos que reorientam nossa compreensão espacial da antiga Jerusalém. A implicação mais profunda dessa redescoberta é a reafirmação da precisão dos textos bíblicos. Muitas vezes, a Bíblia é vista como um livro de fé, e não como um registro histórico ou geográfico preciso. No entanto, quando lida sem preconceitos e com o auxílio da arqueologia, ela revela detalhes que, por séculos, foram mal interpretados ou ignorados. A descrição de Davi conquistando Sião, a menção da cidade de Davi como um lugar distinto do Monte do Templo em períodos posteriores, como em Neemias, quando a cidade é reconstruída e a população se estabelece na cidade de Davi, enquanto o templo é reconstruído. Tudo isso faz muito mais sentido com a nova localização. O Vale do Cedron, o Vale de Tiropeon. Esses acidentes geográficos que moldaram a paisagem da antiga Jerusalém ganham uma nova relevância. Essa mudança de perspectiva tem um impacto significativo não apenas para historiadores e arqueólogos, mas também para aqueles que se conectam com Jerusalém por razões religiosas. Compreender a verdadeira topografia da cidade de Davi permite uma leitura mais rica e contextualizada das Escrituras. Permite que os visitantes e peregrinos de hoje caminhem pelos mesmos caminhos que Davi, Ezequias e outros personagens bíblicos, não em um local simbólico, mas no verdadeiro palco de sua história. É uma jornada que tira a história do reino da abstração e a âncora firmemente na terra, em suas pedras, em suas fontes de água. Apesar das evidências esmagadoras, a narrativa da Jerusalém, no alto, ainda persiste em muitos guias e na imaginação popular. Isso se deve, em parte, à inércia histórica e à dificuldade de desconstruir narrativas estabelecidas. Mas a ciência, a lógica e a paciência da arqueologia estão lentamente corrigindo o curso. A verdade, como a água que flui da fonte de Gihon, sempre encontra seu caminho. E essa é a beleza da arqueologia e da investigação histórica. Ela nos força a questionar, a reavaliar e a aprender continuamente. Não se trata de desqualificar o que veio antes, mas de refinar a compreensão, de adicionar camadas de profundidade e precisão. A cada nova descoberta, a cada pedaço de cerâmica datado, a cada muro desenterrado, a história de Jerusalém não diminui, mas se expande, se torna mais vibrante, mais tangível. A cidade de Davi, a Sião original, não é apenas um local de pedras antigas. É um testamento à resiliência humana, à busca por segurança e vida, e à forma como a fé e a política se entrelaçaram para criar uma das cidades mais significativas da história mundial. Ao redescobrir sua verdadeira localização, não estamos apenas corrigindo um mapa. Estamos reconectando-nos com as raízes mais profundas de uma civilização, desenterrando a verdade que esteve escondida à vista de todos por séculos, sob as camadas de interpretação e reconstrução. Portanto, quando você pensar em Jerusalém, lembre-se da água. Lembre-se da fonte de Gihon, da encosta íngreme, das muralhas que desciam em direção a ela. Lembre-se que a história, muitas vezes, não está onde esperamos encontrá-la, mas onde a vida,
em sua forma mais essencial, ditou sua existência. A verdadeira Jerusalém de Davi, a Sião que ele conquistou, é uma cidade que sussurra suas verdades através das pedras, das fontes e dos vales, esperando que tenhamos a paciência e a curiosidade para ouvi-las. Esta jornada de descoberta é um convite contínuo, um convite para explorar, para questionar e para se maravilhar com a riqueza da história humana. A cada mistério desvendado, a cada verdade redescoberta, a nossa compreensão do passado se aprofunda e a nossa conexão com as histórias que nos moldaram se fortalece. A cidade de Davi nos espera, não no topo de uma colina distante, mas em seu berço, junto à fonte que a viu nascer.